Velhice. É um modo de sentir frio que me assalta e uma certa acidez. Um modo de um cachorro enrodilhar-se quando a casa se apaga e as pessoas se deitam. Divido o dia em 3 partes. A primeira, para olhar retratos. A segunda, para olhar espelhos. A última, e a maior delas, para chorar. Eu, que fui loira e lírica, não estou pictural. Peço a Deus em socorro da minha fraqueza, abrevie esses dias e me conceda um rosto de velha mãe cansada, de avó boa, não me importo. Aspiro mesmo com impaciência e dor, porque há sempre quem diga no meio da minha alegria: põe um agasalho, tens coragem? Por que não vais de óculos? Mesmo rosa sequíssima e seu perfume de pó, quero que desse modo é doce, o que de mim diga, assim é. Para eu parar de temer e pousar para um retrato, ganhar uma poesia em pergaminho. A solidão e a intemperança de si derivada, assim como o descaso das pessoas, afetam milhões de idosos no mundo inteiro. Um erro genético, um castigo divino ou um natural desapego das faculdades mentais. Estes são poucos dos eufemismos que fizeram da senilidade o fator concreto da desumanização por vida inteira abstraída. Mas o que é envelhecer? Envelhecer no Brasil ele tem sido um processo muito difícil, né? Em geral, os países em desenvolvimento, eles tiveram uma história marcada e tem uma história ainda marcada por desigualdades sociais, econômicas, políticas, e isso se retrata em outras desigualdades como de gênero, etnia, raça, geracional. Então, envelhecer no Brasil ainda é muito difícil, né? Mas o que significa a velhice? Velhice, ou o processo de envelhecer, é um processo natural, em primeiro lugar, né? A gente não pode se colocar numa posição de contradizer a natureza, né? Então, em primeiro lugar, é considerar que envelhecer, embora possa ser um processo difícil, não tanto por conta da natureza, mas por conta dos valores da cultura, o envelhecer é um prêmio que se tem, porque ou você envelhece ou vai antes, né, do envelhecer. A vivência é o forte ato da representação da vida. Vê-se que os conceitos real e virtual da velhice confluem na esperança e na transcendência espiritual dos seres humanos, ou seja, a própria humanização. Então, por que oprimi-la? Marta Medeiros já dizia em seu poema: envelhecer, quem sabe, não seja assim tão desastroso. Me interessa perder esta ansiedade. Me atrai ser atraente mais tarde. Um pouco mais de idade, que importa? Envelhecer, quem sabe não seja assim tão só. E se a literatura é a voz da vida, ouçamos a voz da experiência. E nesse processo de envelhecer, a gente tem que ver como uma evolução e não como uma decadência. No sentido de que há potencialidades humanas que são próprias do envelhecer, né? A questão de você descobrir que pode tornar uma pessoa mais sábia, mais paciente, mais tolerante, um processo bonito. Agora, claro que tem os problemas, tem as limitações, tem as perdas, né? Além das perdas de relacionamento que se vai tendo, que gera dor, né? Eu, por exemplo, estou com 3 anos e estou viúva, então é um processo assim, de perdas de pessoas, de amigos, de familiares que a gente acumula no processo de envelhecer. Como há também as perdas das limitações físicas. A gente não pode
mais saltar, eu faço com biodança, os saltos que eu dava dentro de uma aula de biodança eu não posso mais fazer agora, né? Então, há essas limitações, as dorezinhas que vão aparecendo, né? Coluna, joelho. Então, essas doenças comuns, esses adoecimentos comuns do envelhecer, essas perdas e essas limitações, né? O tempo fica mais devagar, o nosso ritmo diminui, né? Mas é preciso sabedoria para lidar com isso. Agora, as nossas ideias, os nossos sentimentos, isso aí permanece sim, até mais profundamente, né? Quando a gente pensa em sentir, pensa em ideia, a gente não se sente velho. Acho que é quando se diz assim, que a pessoa tem um espírito jovem. Mas não é um espírito jovem, assim, porque jovem, quando a gente olha assim, esse confronto de velho e jovem, isso não é bom nem para o velho, nem para o jovem. Porque a juventude é uma fase, a velhice é outra fase. O que se pode pensar é envelhecer com uma certa vitalidade, com um certo vigor, adequado ao idoso. Já se percebe que o conceito de vitalidade supera qualquer paradigma, seja do rejuvenescimento ao do envelhecimento. Logo, existe uma questão a ponderar e a perdurar. Esse trabalho da biodança, a gente pode pensar assim, é um trabalho de humanização, mas ele é além de humanização, porque o princípio da biodança não é um princípio antropocêntrico, ou seja, não é um princípio centrado no ser humano, é um princípio biocêntrico, é centrado na vida. Nesse sentido, o trabalho de biodança é um resgate da alegria de viver. Então, independentemente da idade, é descobrir que o sentido da vida é a própria vida em si. É não pensar que para a vida pensar a vida numa reflexão pode ser uma coisa positiva, né? Se você tem uma pessoa digna, uma pessoa bela, de umas coisas que eu gostava de dizer para os idosos, de um modo geral, todos eles vêm de uma formação muito católica. Aí eu dizia assim: vocês aprenderam que nós somos a imagem e semelhança de Deus, é verdade? É verdade. Deus é bom, Deus é belo, Deus é luminoso, Então, se nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós somos o quê? A tristeza existe e é importante que a gente viva a tristeza também, mas é importante alimentar a alegria, que é justamente para equilibrar, né? A tristeza não nos levar ao fundo do poço, mas equilibrando-se com a alegria, você continua esse seu projeto de vida até quando você sabe.